Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em duas cartas de Paulo, Efésios e Colossenses. Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3. Efésios 6 e Colossenses 3. Em Efésios, vamos ler do versículo 1 ao 4. Depois vamos para Colossenses, versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3, versículo 20 e 21. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, estamos aqui hoje, numa data que se comemora o Dia dos Pais. Pai é uma criatura meio controvérsia na nossa sociedade. A maioria das pessoas tem um mau exemplo de pai. Tem mais referências. Principalmente nas comunidades carentes. Pai é aquele que normalmente só fez e foi embora, abandonou. Então nós temos aqui também diante de nós textos bíblicos que falam de uma relação entre filhos e pais. Mas eu quero que você lembre de pelo menos 3 personagens bíblicos que foram homens de Deus, sem dúvidas. Primeiro, Samuel. Você concorda que Samuel foi um grande homem de Deus? Samuel, ele teve 3 ofícios na sua época. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz na sua época. Só que quando ele estava velho, querendo passar o bastão, os seus filhos não eram bons. Os seus filhos aceitavam corrupção, não julgavam o povo de Deus da maneira correta, ao ponto do povo pedir que Samuel levantasse rei sobre Israel. Então, um homem de Deus que não soube conduzir a sua família. Outro homem de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o único que teve esse título na Bíblia. Esse homem perdeu praticamente a sua família. Um filho estuprou uma irmã, o outro irmão matou, e Davi ficou 11 anos sem falar com esse filho que matou o irmão. E quando ele se dá por conta, esse filho volta para o castelo, sem o pai falar com ele, e começa a maquinar para tomar o reinado do pai. Absalão. Outro, Ezequias, rei Ezequias. Esse homem é dito na Bíblia que não houve ninguém como ele antes e nem depois. Ele foi um homem que temia Deus, voltou ao culto ao Senhor, só que um homem que orou pela sua vida e agradeceu porque a profecia da destruição de Israel não seria sobre ele. Esse homem gerou o mais perverso de todos os reis de Judá. Ele gerou Manassés, um homem terrível. 3 homens de Deus que não souberam passar para a próxima geração. Não foram exemplos de pais, embora são exemplos de homens de Deus. Devemos ter, irmãos, uma consciência. A sua dedicação
na igreja, na obra do Senhor, ao próprio Deus, não significa que você vai ser um bom pai, uma boa mãe. Não significa. O próprio Abraão teve problemas. Mandou um filho embora. O que podemos fazer para mudar um pouco disso? Talvez a sua história com o seu pai também seja uma história complicada. E isso é tão nítido na igreja, que às vezes quando se chama Deus de pai, a pessoa muda de fisionomia. Porque a palavra pai tem um peso negativo na vida dela. Deus é o nosso pai. É o pai de todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Ele tem que ser o nosso exemplo. A Bíblia nos diz que os nossos pais nos criaram de acordo com o que eles achavam certo. Não de acordo com o que a palavra de Deus ensina sobre o certo. E você, como pai, ou futuro pai, você também vai errar. Ou já errou. Porque o nosso relacionamento com nossos filhos é um relacionamento que nós agimos como achamos correto. E esse achar correto deveria ser, como bom cristão, baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus ficou 11 anos sem falar com o filho. Porque ele agiu da maneira que lhe parecia certo. E não da maneira que deveria fazer. Vamos voltar em Colossenses? Colossenses 3:20. Tem uma orientação aos filhos. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, que obedecer ao pai é uma ordem, é um mandamento, é uma orientação. Filhos, obedeçam aos seus pais. Não tem discussão. É uma ordem. Obedecer em quê? Em tudo. Em tudo obedeçam aos seus pais. Além de ser uma ordem, dá uma característica. Em tudo. Agora, o seu pai talvez não foi cristão, não é cristão. Como que funciona isso? Aqui, irmãos, nós devemos sempre tomar uma escolha. Lembra que Jesus mesmo disse, aquele que não deixar seu pai, sua mãe, sua propriedade, vai deixando um monte de coisa para trás e não me seguir, não é digno de mim. Se a ordem é para você negar a Cristo ou desistir de Cristo, você larga para obedecer ao Senhor. Mas agora, se é uma ordem só que você não gosta, você como filho deve fazer o quê? Obedecer. Não é para negar sua fé, obedecer. Em terceiro lugar, irmãos, a obediência aos pais é agradável a Deus. Obedecer aos pais é agradável a Deus. Mas como que você obedece àquele que talvez você não confia? Aquele que talvez você tenha um trauma. Como que faz isso? Só faz, irmãos, no dia que você se converter de verdade. Porque você não age como agem com você. Você perdoa. Você dá a outra face. Você caminha mais uma milha. Você age diferente. Você age baseado naquilo que está em você e não naquilo que está na sua carne. Mas nem sempre é fácil. Em Romanos, vai dizer para nós, Romanos 11, que a desobediência aos pais é sinal da decadência humana. Da decadência humana. Já vi alguns vídeos, principalmente da juventude hoje, falam que os pais são irrelevantes porque os pais não têm seguidores nas redes sociais.
Só é digno de ser relevante ouvir o que se fala aqueles que têm seguidores. Então, se você não se atentou, o seu filho está crescendo nessa geração. Onde ele vai ver Lucas Neto, Felipe Neto, são os maiores. E eles têm relevância porque têm seguidores. E quando você fala, você é nada. Antigamente acontecia isso na adolescência, né? O adolescente achava que era o dono do mundo, tinha as verdades. Agora já está sendo desde a juventude, mais nova. Devemos tomar cuidado. E você vê que a nossa sociedade, cada dia que passa, caminha mais fundo e profundo na iniquidade. E uma dessas coisas é mostrada, é caracterizada, essa destruição do caráter humano na relação entre pais e filhos. Mas vamos para Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 1. Vai falar que é justo obedecer. Obedecer é justo. Obedecer a quem? Aos pais. No versículo 2, honrar ao pai. Honrar é diferente de obedecer. Honrar tem promessa. Honrar é diferente de obedecer. Lembra da parábola do filho pródigo? Vocês aí, irmãos em Cristo, lembram dessa parábola? Normalmente nós focamos no filho mais novo, que é o filho que saiu, certo? Mas o filho mais velho que ficou lá, ele obedecia ao pai, mas ele não honrava o pai. Ele trabalhava, fazia as coisas, e a crítica dele: o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca fez nada parecido por mim. Isso é sinal de não honrar, mas obedecer. Então, só obedecer não é suficiente. A promessa não é obedeça pai e mãe. É honra pai e mãe, para que você ganhe prosperidade e vida longa. Honrar é diferente. A promessa está no versículo 3, prosperidade, vida longa. Voltando no versículo 1 de Efésios 6, nós devemos obedecer no Senhor. Obedecer no Senhor. Quem nos dá forças para obedecer? O Senhor. E devemos obedecer até que não negue a Cristo. Não negue o Senhor. Obedecemos no Senhor. Porque, irmãos, relacionamento familiar é difícil. Talvez você não está entendendo nada que eu estou falando, que a sua vida foi boa, teve um pai presente, próximo. Mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Não é. Nós deveríamos compreender que precisamos de Deus no relacionamento familiar. Então você que é pai, homem, você tem uma missão. Uma missão de conduzir o seu lar ao Senhor. Uma missão de ser o exemplo e o sacerdote principal na sua casa. Uma missão de você ser o defensor da sua esposa, protetor dela. Cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Nós falamos até agora dos filhos, mas o dia é dos pais. Então vamos ver o que os textos falam sobre os pais. Volta lá em Colossenses 3. Versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. No versículo 20, em tudo obedeçam seus pais. Não é isso que está falando aqui? Aí quando fala pais de novo no versículo 21, a palavra muda no original. O pais do 20, pai e mãe, poderia ser a tradução. Mas no 21 é pai, homem. A mesma coisa acontece lá em Efésios. Quem não deve irritar os filhos? O pai.
Só que irritar aqui não é o irritar que você talvez entenda por irritação. Não é simplesmente deixar o filho nervosinho. É muito mais profundo do que isso. Irritar o filho é falta de coerência que você tem. Você mente e fala para ele não mentir. Você rouba, fala para ele não roubar. Você faz algo e fala para ele não fazer o mesmo algo que ele está vendo você fazer. Você não tem coerência. Você está levando a irritação que o texto fala. Continua. Falta de regras e regras claras. Você, pela mesma atitude, você ri do seu filho, pela mesma atitude, você bate no seu filho e briga com ele. Simplesmente porque mudou de ambiente. Simplesmente porque você está com bom humor, está com mau humor. Você não tem regras claras. Então o seu filho vai crescer sem saber aonde pisar com você. E você, pelo texto, está irritando o seu filho. Ele não sabe o que deve ou o que não deve fazer. Falta de diálogo. Isso aqui é para toda a sociedade, mas no relacionamento pai e filho, hoje fala que você não pode bater no seu filho, certo? Mas a Bíblia fala que de vez em quando é bom, é importante. Eu fico com a Bíblia. Mas só bater e só brigar não resolve. Não bater também não resolve, tá? Deus ainda fala mais para nós. Eu castigo você, eu te disciplino, porque você é meu filho. Se eu não fizesse isso, você seria bastardo e não filho. Então, quando você não disciplina o filho, não ensina o caminho, não faz com que ele aprenda, você está tratando o seu filho como bastardo e não como filho. Mas dialogar é importante. Você dá um abraço, você dá uma palavra de amor, mesmo quando está em momentos de raiva. Porque a palavra doce, ela abranda o coração. Pais, cuidem dos seus filhos, conversem com seus filhos. Lembra de Davi? 11 anos sem falar com o filho. Quando ele deu por si, o filho estava tomando o reino. Ele ainda queria que não matassem o filho, mas não tinha jeito. Esse filho desonra o pai. Ele pegou todas as concubinas de Davi, levou para o pátio central do castelo, onde era visível para todo mundo, e teve relações sexuais com todas aquelas mulheres, para ofender de vez a honra do pai. Você não dialogar, você vai perder o filho. Continua. Excesso de severidade. Ser severo é importante. O primeiro não que seu filho tem que ouvir é na sua casa, é no seu lar. Ele tem que aprender sobre liderança, hierarquia em casa. Mas o excesso disso vai fazer você irritar o seu filho, perder o seu filho, ele vai entrar em desânimo. E como que você tem excesso de severidade, irmãos? Isso aqui é para mim também. Falta de tempo para o filho. Você sempre está ocupado com alguma coisa e não tem tempo. Comparação entre seu filho e outras crianças ou entre irmãos. Comparação. Entra na severidade. Porque você não pode ter o mesmo peso e a mesma medida para pessoas diferentes. Isso soa estranho, mas cada pessoa é de um jeito. Cada um tem um ritmo. E cada um tem que ser levado, julgado, conversado com quem ela é, e não pelo coletivo. Talvez, esse exemplo é meu, eu consigo estudar pouco e aprender rápido. Outros não. Agora, se eu tenho um irmão e comparar as minhas notas com esse irmão que deveria ter um pouco mais de dificuldade,
não é justo. Talvez eles vão estudar mais. Isso aconteceu muito comigo lá na escola de especialistas. Aqueles que estudavam mais, faziam o resumo, eu pegava ali antes da prova e ia lá para a prova e tirava 10. Facilidade minha. Nem todos são assim. Como que você compara pessoas, filhos diferentes, botando o mesmo peso? Também está errado. Isso é excesso de ser severo. Quando a gente fala a palavra severo, às vezes é só ser turrão, brigão, bater. Não, comparação é muito problemático na casa. Falta de severidade também. Ser muito ou não ter nenhuma, você está irritando o seu filho. Limites e parâmetros têm que ser colocados. Lembra que o pai é o sacerdote da casa? É o homem. E pelo homem não se mostrar como homem, muitos problemas tem na sociedade. Eu cheguei numa escola dominical aqui para os homens e falei assim, a maioria das coisas que estão acontecendo no mundo hoje é culpa dos homens, que não tem mais postura de homem como deveria ser. Homem não é para ser tosco, é para ser homem. E o homem que se apresenta hoje é um homem afeminado, é um homem que abaixa a cabeça para tudo, um homem que não toma postura e não toma frente. Tem que tomar frente. O homem é Cristo no relacionamento. E se tiver que morrer, quem tem que morrer é o homem e não a família. Quem tem que sofrer e suportar tudo é o homem. E você tem que conduzir a sua casa na adoração ao Senhor. Então, muitos dos problemas familiares, homens, vocês são o problema. O problema. Agora busquem a solução em Cristo. É para sair daqui agora, eu que mando e acabou. Não. Mas você tem que tomar postura e saber o seguinte, a decisão é sua. E a decisão de ouvir a esposa é uma decisão sua. Não é para você chegar e falar como Adão falou. A mulher que o Senhor me deu fez isso. Aí dá errado, você que deu a ideia. Não, a ideia, a partir que está sendo executada, é do homem. Você é responsável por tudo que acontece. Na sua casa, tenha severidade na medida certa. Principalmente com os filhos. Dê limites. Mostre realmente o que eles devem fazer. E um dos maiores problemas, conflito entre os cônjuges. Briga, marido e mulher. Isso, você está irritando seu filho. O texto fala o quê? Não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. E às vezes seu filho está crescendo, desanimado na fé, porque você só fica em casa brigando. O relacionamento não é bom entre marido e mulher. Seu filho está desanimado com o mundo, porque você, pai, não está sendo exemplo, não ensinou no caminho, não fez o seu papel. E hoje a sociedade é uma sociedade de jovens extremamente fracos. E o culpado disso, o pai. Temos culpa nisso. Mas vamos ver o que Efésios também fala sobre o pai. Efésios 6, versículo 4. 4, a primeira parte, o 4a. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. A mesma situação. Ele vai falar de honrar pai e mãe. Só que quando chega nesse texto e fala de pais, ele está falando do pai, homem. Pais, não provoquem os filhos a ira. É a mesma situação. É a irritação de Colossenses. É a ira. Então tem mais uma lista. Excesso de proteção. Já viu o pai que é assim? Mãe, normalmente a mãe é pior, né? Bota o filho numa cúpula, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo. Ai, meu coitadinho, meu queridinho. Você está provocando a ira do seu filho. Está levando o seu filho ao desânimo.
excesso de proteção é horrível. É horrível. É cair, levanta. Já viu? Normalmente é a mãe, né? Porque pai, até os exemplos são complicados. O filho cai, a mãe sai correndo, aparece do nada, já quer soprar ferida. Na minha época tinha o metiolate lá, já passava soprando. O de hoje nem queima mais, né? Mas, irmãos, pais, olhem o que vocês têm feito. Olha o que estamos fazendo. Excesso de proteção. Com isso vem favoritismo. Esse filho pode tudo, esse filho não pode. O que esse filho faz é agradável. O que esse filho faz é horrível. Você tem exemplo na Bíblia sobre isso? Tem, não tem? Abraão teve. Isaac teve. Jacó, Israel, teve. Ao ponto dos outros irmãos quererem matar o filho predileto. Mas no final não mataram não, mandaram como escravo. Olha o que o relacionamento errado do pai pode fazer na família. Deus mudou o cenário de José. Ele foi para cumprir um propósito. Mas, irmãos, aquilo aconteceu porque Jacó não foi um pai como deveria ser. E Deus, até nos nossos erros, Ele tem um plano. Mas o plano não precisava ter passado por isso. Então, como pais, temos uma responsabilidade muito grande. Precisamos não ter favoritos. Não pode. Talvez eu com 2 filhos eu consigo ver isso. Tem aquele que é mais amoroso, aquele que é mais fechado. Mas o que você faz para um, você tem que oferecer e fazer para o outro também. Não pode. Não pode ter favoritos. Não pode. E aí, o que mais pega? Falta de exemplo. Falta de exemplo. Nós gostamos de ler o texto lá de Deuteronômio, que fala assim: ensine a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Oh, é tão bonito isso, né? Mas se você ler direito, está falando que não é para você ensinar o caminho, é para você ensinar no caminho. A criança está vendo, seu filho está vendo como você se comporta, como você anda, quais são as suas posturas em cada situação. E ela vai repetir o que você fez. O nosso exemplo, irmãos, ele fala mais do que as nossas palavras. O nosso exemplo mostra quem somos de verdade. Então tem hora para você mostrar tudo. E aí, talvez você está pensando, eu não tive esse exemplo na minha casa. Eu não tive um pai presente. Eu não tive essas coisas. Irmãos, o Senhor converte a nossa vida. Ele nos transforma. Eu também não tive. Mas uma coisa, a Bíblia fala, até o órfão, o Senhor vai fazer ele andar em família. O Senhor transforma. E até os exemplos negativos que tivemos pode nos tornar agora o que não fazer. Você tem uma escolha sempre, ficar preso no passado e na dificuldade que você enfrentou, ou olhar para aquilo ali, ó, eu aprendi tudo errado. Eu já sei o que eu não devo fazer. E seguir pelo caminho que você tem que fazer. Nesse cenário, irmãos, olha quanto problema nós temos. Olha quanta luta. E essa questão de tudo que nós estamos falando, olha, a maioria dos casais são separados hoje. A guarda compartilhada, quem passa, sabe que não é compartilhado. Fica mais com um do que com o outro. Um colocando intriga do outro. É problemático. Precisamos tentar nutrir a nossa família e mantê-la de pé.
Casamento é uma coisa séria. Constituir família é sério, é diante de Deus, é uma aliança. As alianças não foram feitas para serem quebradas. Mas para encerrarmos, a parte B de Efésios. Efésios 6, versículo 4. A parte final do versículo. O texto continua. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação do Senhor. Precisamos criar. E esse criar aqui, se você for lá buscar do grego, ele significa nutrir. E não nutrir simplesmente no caráter físico, mas principalmente no emocional. O emocional do seu filho, você tem que estar alimentando. E não quebrando. Cada vez que passa, o número de problemas psicológicos e psiquiátricos só estão aumentando. Só estão aumentando. Falta de seguirmos o que a Bíblia fala. Pai, você tem que nutrir, criar a parte emocional dos seus filhos. Cuidar do emocional deles. Alimentá-los nisso. Porque, irmãos, eu fui criado num ambiente onde você tinha que se virar. A minha geração talvez foi assim. Vinha aquele mais velho, batia na gente, a gente tinha sempre alguém mais novo que você revidava. Ia passando. E você sabia que se você passar em certos lugares era perigoso para você. Você poderia apanhar, poderiam te juntar e você se escapava. Hoje, essa questão já está muito diferente. As pessoas hoje quase não saem de casa. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é muito perigoso. Mais do que nunca, vocês como pais vão ter que ensinar isso. Tem lugar que você tem que pensar antes de ir, antes de fazer. Situações emocionais que você tem que aprender e lidar com seus filhos. Mas ele vai chorar, ele vai pedir, ele vai espernear, vai ser chato, tu vai ficar angustiado. Você tem que criar no seu filho a parte também emocional. A gente não vai ter tudo. E mesmo que você tenha muito dinheiro, você não vai ter tudo. Vai ter alguma coisa que você não vai poder ter. Ou material, ou saúde, ou relacionamento. Devemos criar homens e mulheres mais fortes, confiantes no Senhor. Porque hoje quando eu pego e falo, confia no Senhor, está passando por dor, por problema, por dificuldade, está difícil, confia no Senhor. As pessoas não sabem o que é confiar. Não sabem que o Senhor está com elas, que confiar não é simplesmente alguém que vai te tirar da situação, mas vai estar contigo ali, e você pode confiar que a situação não vai te destruir. É diferente. E normalmente nós estamos vendo os filhos sendo criados, tirando das situações ruins. Deixa um pouco. Eu já contei para vocês aqui. Emanuel correu, pulou no meio da piscina. Estava cheio de gente, tinha criança na piscina e tudo mais. A Poliana, quando viu, ela levantou e mergulhou junto. Aí eu já estava pensando, vai ser 2 que eu vou ter que tirar de lá daqui a pouco. Antes da Poliana chegar, as outras crianças que estavam ali maiores já tinham pegado o Emanuel, botado na borda, tirado. E o pessoal me perguntou por que eu não pulei. Minha concepção, eu sempre faço isso, talvez pela criação como eu fui, vamos ver como que ele vai se virar um pouco. Acabou de pular, não vai morrer. Deixa passar um susto e de repente não pula de novo. Precisamos ensinar essas coisas. Isso é só um exemplo. Situação difícil, tem que enfrentar. Você não está adulto hoje, não enfrentou várias e de repente está enfrentando agora? Tem que aprender desde sempre. Vai passar por dificuldade, por momentos de desespero, tem que saber enfrentar. É responsabilidade nossa como pais fazer essas coisas.
Obediência, irmãos, traz de bênção ou maldição. Devemos ensinar isso. Temos a obediência e a desobediência. Desobedecer vai trazer disciplina e maldição. E quem vai fazer essa disciplina com o filho? Você, pai. Obediência é bênção. E a nossa responsabilidade também ensinar isso. Vocês lembram também de Deuteronômio, de Deus falando para o povo: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção. A mesma coisa devemos fazer com nossos filhos. Olha só, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você não fizer, você vai ganhar aquilo. Você vai ficar de castigo, você vai tomar uma surra, ou coisa do tipo. Aí o filho faz o errado, o que é que você faz? Vou te dar mais uma chance. Na vida, nem tudo tem a segunda chance. E você está mostrando que você não tem palavra. Então, tudo que você promete, faça. Ou pense antes de prometer. Se você falou que vai dar ou vai fazer, faça e dê. Você é o exemplo. Agora, se você falou que não vai fazer, não faça. Mesmo que machuque o seu coração. Você está ensinando. E quando você não ensina correto, você está irritando, provocando a ira, que isso vai se tornar desânimo. Lembra dos dois textos? Peguem Colossenses 3, peguem Efésios 6, e vocês vão ter como se comportarem como pai. Ensine o seu filho na educação cristã. Ensina. Para você ensinar, você tem que seguir. Você tem que conhecer. Então conheça a sua Bíblia. Tenha uma vida com Deus, mas não se limite a simplesmente ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, se a sua família não está seguindo o Senhor. Os exemplos nós vimos. Samuel foi homem de Deus e perdeu os filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, perdeu os filhos. Ezequias, o rei de Judá como nunca houve antes, gerou o pior dos reis, um homem que voltou com toda idolatria e fez uma geração toda ser condenada e levada para o cativeiro. Não é só o que você faz, você é temente a Deus e é santo. Você tem que lutar pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo. Lutar para que a sua casa, e você fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou servimos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, nesse caminho. Não é fácil, mas homens, tomem a postura de homens. Sejam pais. Enfrentem as lutas. Mulheres, ajudem. Ajudem. Porque o homem, às vezes, ele é tapado. Hã? Ah. A gente, às vezes, bota uma coisa na cabeça e fica cego. Vocês têm responsabilidade de nos ajudar. De cuidar dos filhos. Mostrar, às vezes, ó, você está sendo muito severo. Ou, às vezes, ó, está sendo banana. Ajuda. E assim, pais, mães, se auxiliando, se fortalecendo. Estão com raiva um do outro, evitem brigar na frente das crianças. Depois, vocês falam o que tem que falar. Eu também sou contra ficar guardando, porque quando tiver um mínimo de coisa, vocês vão brigar grande para uma coisa que era irrelevante. Está difícil? Na primeira oportunidade, conversem. Mas na hora e no local apropriado. E assim nós vamos criar uma geração melhor do que a nossa. E pelos estudos, é a primeira vez desde que se tem notícia que a geração atual tem um intelecto menor do que a geração passada. Temos responsabilidade nisso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar.